O dia que a maior rede de conveniência do mundo quase perdeu o Brasil. Era 2020 e a promessa era ousada demais para ser ignorada. Uma loja nova a cada 42 horas. 5.000 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro em poucos anos. O nome era OXXO, as cores eram vermelho e amarelo, e a ambição era ocupar cada esquina do país com a força de quem já havia conquistado o México, o Peru, a Colômbia e o Chile. Mas o que aconteceu depois disso foi uma das histórias mais reveladoras sobre os limites do varejo brasileiro, sobre parcerias que desmoronam e sobre o preço que se paga quando a velocidade atropela a gestão. Se você quer entender como uma gigante global quase naufragou no Brasil por causa de uma sócia em colapso, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque essa história tem muito mais do que parece. O OXXO chegou ao Brasil através de uma parceria entre duas empresas muito diferentes entre si. De um lado, a mexicana FEMSA, distribuidora da Coca-Cola e criadora da rede OXXO, que já operava mais de 25.000 lojas no mundo com uma precisão cirúrgica de processos. Do outro, a brasileira Raízen, fruto da sociedade entre a Cosan de Rubens Ometo e a Shell, uma potência do setor de energia e combustíveis no Brasil. A lógica da parceria fazia sentido no papel. A FEMSA trazia o modelo, a experiência e a marca. A Raízen trazia o conhecimento do mercado local, a rede de postos e a capilaridade operacional. O CEO da Raízen na época, Ricardo Mussa, falava com a convicção de quem acredita no que diz. 5.000 lojas, uma a cada 42 horas. O Brasil inteiro coberto de vermelho e amarelo. E nos primeiros anos, a coisa andou. As cores foram tomando as esquinas de São Paulo, espalhando-se pela capital, pela região metropolitana, pelo interior e pela Baixada Santista. No fim de 2024, eram quase 600 unidades em 24 cidades paulistas. E havia até aquela brincadeira simpática nas faixas das lojas sobre as diferentes formas de pronunciar o nome da rede, porque cada brasileiro falava de um jeito. E isso virou parte da identidade da marca por aqui. Parecia que o plano estava funcionando, mas a conta nunca fechou. Desde que chegou ao Brasil, o OXXO só deu lucro em um único ano de operação. Depois disso, foi prejuízo atrás de prejuízo. A FEMSA não divulga os resultados específicos da operação brasileira de forma isolada, mas os dados do grupo NZ, empresa que controlava a rede localmente, apareciam nos balanços da Raízen, e o retrato era brutal. Só entre abril e dezembro de 2025, o prejuízo foi de 40 milhões de reais. E isso com uma receita que cresceu mais de 33% no mesmo período. Ou seja, o negócio crescia, as lojas vendiam mais, mas a operação ainda queimava a caixa numa velocidade assustadora. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se a rede precisasse vender o equivalente a uma loja cheia todos os dias, apenas para cobrir o que estava perdendo em outro lugar. E então veio o colapso da sócia. A Raízen entrou em uma crise severa. Dívidas acumuladas, necessidade urgente de se desfazer de ativos, pressão dos credores e uma reestruturação que consumia a energia de todos os lados. Em setembro de 2025, o fim da parceria foi anunciado sem cerimônia. A Raízen ficou com as redes Shell Select e Shell Café. A FEMSA assumiu o controle total do OXXO no Brasil, sozinha, pela primeira vez. E o número que resume tudo o que aconteceu naquele ano é devastador na sua simplicidade. Em todo o ano de 2025, com a parceria se dissolvendo e a operação sem direção clara, o OXXO abriu apenas 13 lojas novas no Brasil. 13, em um ano inteiro. A rede que prometia uma loja a cada 42 horas havia aberto 13 em 365 dias. Se essa história está te prendendo, deixa o like agora, porque o que a FEMSA planeja fazer a partir daqui é onde essa história fica realmente interessante. Agora, pela primeira vez desde que pisou no Brasil, a FEMSA está jogando o jogo dela, sem sócia em crise segurando o passo, sem dividir decisões estratégicas. Sem precisar conciliar dois ritmos completamente diferentes de empresa. A meta para 2026 é abrir 100 lojas, todas ainda dentro do estado de São Paulo, com foco em consolidar processos antes de acelerar. E no horizonte mais distante, a ambição volta a aparecer com força. Um OXXO novo por dia no Brasil. Mas desta vez, a palavra que a FEMSA repete mais é uma só: qualidade. O modelo ideal que a FEMSA tem na cabeça para a operação brasileira é muito específico. Uma margem bruta de 38%, 7 funcionários por loja e um faturamento mensal por unidade de aproximadamente R$300 mil. Hoje, essas métricas estão entre 5% e 10% abaixo do que deveriam ser. É uma diferença que parece pequena no papel, mas multiplicada por 600 lojas, representa um buraco enorme na conta. E fechar esse buraco exige mexer em coisas que vão muito além de trocar um produto na prateleira. Uma dessas coisas é entender que o Brasil não é o México. No México, cada OXXO funciona quase como uma agência bancária. Você paga conta, saca dinheiro, faz depósito, transfere valores. Esse serviço existe porque a bancarização e a digitalização financeira por lá ainda são bem menores do que no Brasil. Aqui existe o Pix, existe o aplicativo de banco digital, existe a conta gratuita no celular. A estratégia de OXXO com alma de agência bancária simplesmente não faz sentido no contexto brasileiro. E a FEMSA sabe disso.
Em vez disso, o plano é ampliar a venda de cartões pré-pagos de plataformas como Netflix, Spotify e PlayStation, e transformar as lojas em pontos de retirada de compras do e-commerce. Usar a capilaridade física da rede para resolver um problema que o varejo digital ainda não conseguiu resolver de forma eficiente: a entrega da última milha. E tem um detalhe que virou símbolo da relação entre Brasil e México dentro da FEMSA: o pão de queijo e a coxinha. Parece trivial, não é? 20% de todas as vendas do OXXO no Brasil vêm da alimentação. Esse número impressionou tanto a matriz que a empresa tenta replicar algo parecido no México, com burritos e cafés especiais, mas ainda sem conseguir o mesmo resultado. O Brasil, que era o aluno, virou referência. A operação que dava prejuízo ensinou algo valioso para a sede. Isso muda a posição do Brasil dentro da estratégia global da FEMSA de uma forma que os números de prejuízo sozinhos não contam. Mas os desafios que estão pela frente são concretos e pesados. O primeiro é o dilema de escala. Para o OXXO parar de queimar caixa no Brasil, a estimativa do mercado é clara: a rede precisa chegar a pelo menos 1.000 unidades. Só com esse volume, as despesas administrativas e de logística começam a ser diluídas de forma real. E chegar lá exige investimento. As estimativas falam em algo entre 1 bilhão e meio bilhão de reais. Dinheiro que agora vem de um único bolso, o da FEMSA. O segundo desafio é a logística de abastecimento. Loja de proximidade não tem estoque. O reabastecimento precisa acontecer várias vezes por semana com precisão absoluta. E fontes do setor relatam que o OXXO já enfrentou problemas sérios de ruptura de estoque. Você compra um produto hoje, volta 3 dias depois e ele simplesmente não está mais na prateleira. Em loja de bairro onde o cliente é fiel por hábito e por conveniência, esse tipo de falha corrói a confiança de uma forma que o desconto não recupera. Tem ainda o custo e a rotatividade de mão de obra, que a própria FEMSA reconhece como um problema específico do mercado brasileiro. Os custos de contratação e demissão no Brasil têm uma estrutura muito diferente do que a empresa está acostumada em outros países. Isso afeta diretamente a margem de cada loja. E existe o contexto competitivo, que não perdoa ninguém. O modelo de loja de proximidade no Brasil já destruiu empresas grandes e bem capitalizadas. O Carrefour Express nunca decolou como esperado. O Dia entrou em recuperação judicial. O Minuto Pão de Açúcar cresceu rápido, mas o GPA agora fecha unidades que não pagam suas próprias contas. A Vamos, que reunia a BR Mania e Americanas Express, foi por água abaixo junto com a crise das Americanas. E isso sem contar a concorrência silenciosa e brutal dos mercadinhos de bairro, das padarias de esquina e dos aplicativos de entrega rápida que colocam qualquer produto na sua porta em minutos. O varejo de proximidade no Brasil não é um mercado fácil. É um cemitério de promessas bem-intencionadas. O que diferencia o OXXO de todas essas tentativas fracassadas é uma coisa muito específica. A FEMSA já viu esse filme antes. São mais de 25.000 lojas em operação em países completamente diferentes. É uma empresa que entende de escalabilidade, que já cometeu erros em outros mercados e aprendeu com eles, que sabe exatamente qual métrica precisa melhorar antes de apertar o acelerador. E agora, sem um sócio em colapso limitando o ritmo, ela pode finalmente operar com a lógica que a tornou a maior operadora de lojas de conveniência do mundo. A pergunta que fica e que ninguém consegue responder ainda com certeza é se o Brasil vai deixar. O mercado brasileiro tem uma habilidade curiosa de resistir a modelos que funcionam em qualquer outro lugar. A crise corporativa da Raizen quase levou o OXXO junto. O prejuízo acumulado ainda pesa. Os desafios operacionais são reais. Mas a FEMSA está de pé, está sozinha no comando. E está, pela primeira vez, com liberdade total para tentar. Se você acompanha o mundo dos negócios e quer entender as forças que estão moldando o varejo brasileiro, a estratégia das grandes corporações e as decisões que acontecem nos bastidores das empresas que impactam o seu dia a dia, se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana tem uma história como essa aqui no Cadeira do CEO, onde a cadeira do poder revela o que os números sozinhos nunca contam.